Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que seja sempre louvado. Boa tarde a você que está nos acompanhando neste momento através da Rádio Desterro FM 106.5, você que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube Desterro FM, através do nosso Facebook Desterro FM 106.5. Eu sou a Maria Lima, que alegria estar aqui com você novamente nessa tarde de domingo para mais um programa Maria em Minha Vida. E depois de uma manhã de muitas bênçãos, de muita oração, chegou o momento de testemunhar Maria, testemunhar as graças em sua vida. E hoje, para testemunhar as graças em sua vida, estamos com a participação do diácono Fábio Pavan e da sua esposa, a Sandra Pavan. Então, boa tarde, Fábio, boa tarde, Sandra, sejam bem-vindos ao programa Maria e Minha Vida. Boa tarde, Maria, boa tarde a você, ouvinte, a você que está nos acompanhando também pela internet. E vamos passar um pouco aqui a respeito do que aconteceu na nossa vida até agora, que é graça em cima de graça, é muita bênção. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os ouvintes. E realmente, né? Chegou o nosso dia, né? Chegou, né? De testemunhar, né? Tudo que nós vivemos. Nossa Senhora encaminhou a Sandra na minha vida. Eu falo assim, que Sandra, Nossa Senhora faz as coisas, a gente nem percebe, tá? Porque eu tava assim, quem que eu vou chamar esse mês para dar o testemunho? Mas uns dias atrás, a Sandra veio no outro programa aqui da Rádio Desterro. Então eu falo assim, e eu estava chorando, ouvindo a Sandra, estava trabalhando e ouvindo a Sandra, mas o meu olho estava chorando. Eu falei assim, não, a Sandra tem que ir no programa Maria e Minha Vida. Então chegou a sua vez, Sandra, e do Fábio também. Bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite, tá bom? Sandra, Fábio, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho sobre vocês. Sim, eu sou mãe de 3 filhos. Então, mãe, esposa e também empresária, né? Tenho uma empresa. Eu sou diácono da Igreja Católica, da Paróquia Nossa Senhora das Graças aqui de Santa Fé. Tenho uma empresa, sou também empresário, marido da Sandra, há 23 anos e pai de 3 filhos. Fábio, esse mês é um mês voltado para os casais. Nos conte um pouquinho como vocês se conheceram, Fábio. Maria, eu e a Sandra moramos perto um do outro a vida inteira. Sim. A meia quadra de distância um do outro. Mas a gente cresceu praticamente junto, tinha 2 anos de diferença, Sim. apenas um do outro, mas nunca teve assim algo, né, muito diferente. Até que um dia eu estava andando na rua, tem essa cena gravada na minha cabeça, e eu vi a Sandra de mãos dadas com um amigo meu. Uhum. E eles tinham começado um namorico aí há pouco tempo. E a hora que eu olhei para Sandra, junto com aquele meu amigo, eu falei, nossa, como essa menina tá linda. Como ela cresceu, se tornou uma mulher. Uhum. E aí comecei a olhar ela com olhos diferentes. Pouquinho tempo depois, eles terminaram Sim. o namoro deles. Não durou muito tempo. E aí eu comecei a investir no relacionamento. E o investimento foi bom, porque tá durando até hoje. Tá até hoje, né, né, Fábio? Ô, Fábio, quanto tempo de namoro, Fábio? 8 anos e 9 meses de namoro. Mas por que tudo isso, Fábio? Mas porque a gente começou a namorar muito cedo. Uhum. A gente começou a namorar, eu tinha 17 para 18 anos. Uhum. E eu estava começando a faculdade. E então eu teve que terminar a faculdade. Uhum. Depois de terminar a faculdade, eu comecei a trabalhar num outro ramo que não era o que eu me formei. Uhum. Até a gente organizar a vida para poder se casar, demorou um tempo. Logo depois que nós terminamos a faculdade, que eu terminei a faculdade, Uhum. ela ainda estava estudando, então Sim. tinha que esperar ela terminar. Isso. Nesse período a gente já queria se casar, mas tivemos que esperar até as coisas se ajeitarem, né? Certo. Por assim dizer. Uhum. Ô, Sandra, agora eu converso com você. Sandra, como que foi receber a notícia de que o Fábio se tornaria um diácono, ô, Sandra? Bom, Maria, tudo que o Fábio sempre sonhou, eu sempre já falei isso para ele. Tudo que ele gosta de fazer, eu sempre sempre falava assim. Sim, tá apoiando, né, Eu Sandra? apoiava, Uhum. porque eu sabia que era um sonho dele, e se ele estivesse feliz, eu ia ser feliz. Sim.
Então, esse processo também de se tornar diácono foi isso. Era um sonho dele, um sonho não, né? Não vamos dizer que era um sonho, porque desde criança ele tinha isso, né? De estar próximo à igreja. Então, eu quis viver junto. Então, estamos vivendo isso junto, eu e ele, e graças a Deus, com muitas bênçãos. Isso, é verdade. A gente tem que apoiar um ao outro, né, Sandra? Sim, nas dificuldades, sim. nas alegrias, na tristeza, mas tá sempre um apoiando o outro, porque né? senão a gente acaba vivendo também o egoísmo. A gente só Isso. quer o nosso e não quer o do outro. É verdade. Você quer ver o outro feliz, não é? Então, é isso que nos faz agradar, querer fazer. Isso. Né? Vai ter uma história que nós vamos contar aí, que foi um sonho também que eu quis, que ele tinha, mas que esse sonho não deu certo, mas eu vivi junto com ele, né? Até o momento que a gente falou, não dá. Mas agora nós estamos aí, né? Diácono, eu e a família, né? Isso, que a família vai inteira, né? Vai inteira. Junto, né? Então vamos lá. Você está acompanhando o programa Maria em Minha Vida e hoje você está aqui com a presença da Sandra e do diácono Fábio Pavan, aqui de Santa Fé. Sandra, então agora eu gostaria que você fique bem à vontade, tranquila e dê o seu testemunho. Sandra, fale para nós, conte um pouquinho sobre a história de vocês, né? Porque a história envolve toda a família, né? Então... há um ano atrás, né? Sim. Nós tivemos, né, um ano e meio atrás, desculpa, né? Nós tivemos uma situação. Eu, Maria, sempre fui muito agradecida a Deus pela família que Ele me deu. E principalmente pela vida do meu esposo. Então, eu sempre falava para Deus, né? Eu falava, nossa, nunca pode acontecer alguma coisa com a minha família. Mas isso era muito presente na minha vida. Todos os dias eu falava isso. E principalmente porque ele é uma bênção na minha vida. E aí, há um ano e meio atrás, eu fui viver um sonho junto com ele, que era ser motociclista. E ele comprou uma moto. Certo. E junto comigo, você quer? E não, se você quer, eu quero. Né? Vamos passear junto. Então, eram aquelas motos assim de estrada. Então, vamos. E compramos a moto. Mas nós tivemos um acidente, né, um ano e meio atrás. A princípio era para ser um acidente, algo simples, porque para mim foi muito tranquilo da forma como eu caí da moto. Eu já me levantei, mas o Fábio não. Quando eu encontrei-o ali, né, no chão, então eu vi que ele estava ensanguentado, estava tendo dificuldade para respirar. E aquilo ali, naquele momento, foi um momento que eu olhei para ele e eu falei, aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Sim. Não é possível que Deus vai fazer alguma coisa por ele e vai tirar ele da minha vida. Então, naquele momento foi aquilo, me passou um filme mesmo. Então, a gente já viveu uma outra situação e eu sempre tive o anjo da guarda. É a primeira coisa que eu faço. Ali, a hora que eu vi o Fábio, eu falei, anjo da guarda, fiz a oração, aquela oração simplesinha mesmo, que a gente conhece, mas eu sempre faço ela muito alta, aí nessas situações. E foi que eu pedi, olha, que o anjo, na minha cabeça, né, que os anjos já fossem tomando providência, porque nós estávamos num lugar que era muito pequeno e ele precisava ser socorrido com urgência. Não dá para mim contar todo o processo aqui, porque ele é longo. Vou tentar resumir. Eu tenho certeza que essa oração do anjo da guarda que eu já fiz, porque ali naquele momento, quando eu estava no chão, eu já rezei para Ave Maria, Pai Nosso, para São Padre Pio, que o Fábio é devoto de São Padre Pio, né? E eu tenho certeza que esse processo de levá-lo até onde ele precisava chegar, que era em Maringá, num hospital, aconteceu tudo ali. Os anjos já foram encaminhando. Falaram, olha, vai na frente, certo, vai abrindo onde tem que abrir, porque eu não sei o que fazer. Então começou ali a minha reza. Foi muito difícil vê-lo ali naquela situação. E eu vou pular uma parte, que depois se o Fábio quiser colocar, que foi todo o processo que foi com que ele chegou no hospital. Eu chegando no hospital, porque o Fábio foi de helicóptero, e eu fui de carro depois. Sim. Chegando lá, a primeira coisa que eu cheguei, fui internada, eu liguei para cá, né, para Santa Fé, já pedindo oração. Era um domingo à noite, já estava na missa, o padre já anunciou, né, pedindo oração, e nisso eu já comecei a pedir oração para as pessoas. Sim. Porque eu me sentia impotente, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como ele estava, eu não sabia de nada.
E ali eu fiquei aquela noite, e o Fábio sem notícias, e eu voltei para casa. Aquilo ali foi agoniante para mim, voltar sem ele comigo, né? Mas oração, e as pessoas me ajudando, cheguei em casa. E eu falei, e agora? Eu não conseguia em nenhum momento ficar sem rezar. Sim. Era como se o Fábio, na minha cabeça, ele estava inconsciente. O Fábio é uma pessoa de muita oração. Então, eu falei, mas ele está inconsciente, quem vai rezar por ele? Então, na minha cabeça, assim, é como, nós somos uma só carne. E eu senti uma dor muito forte. E eu pensava na Virgem Maria, o que essa mulher não passou com seu filho? Porque é uma dor que ela aperta o coração, é como se você está levando chicotada. Eu me senti assim no final do dia, como eu levei muita chicotada. Porque você se sente realmente, como eu falei, impotente, você não pode fazer nada. Então você tem que rezar, para que Deus possa ir até lá e fazer. Mas isso foi uma experiência que eu vivi, que eu não sabia que era assim. E eu tinha que fazer aquilo. Isso. Foi obediente que nem Maria, né, Sandra? Sim, sim. E eu falo, não, mas eu não posso nem me comparar a Maria. Meu Deus do céu, mas o que essa mulher passou vendo seu filho chicoteado, morto? E aí, o que aconteceu com isso? Como eu não conseguia parar de rezar, as pessoas também começavam a me pedir, não, então você tem que comer, você tem que dormir. Então as pessoas faziam vigília para mim. Você vai dormir e eu vou rezar? Sim. Eu não podia desconectar. Para mim era assim, se eu parar de rezar, ele morre. Era mais ou menos assim que na minha cabeça eu pensava. E eu comecei a mobilizar também pessoas, porque através do WhatsApp eu fui pedindo oração e as pessoas foram me questionando, foram me perguntando e foi juntando um grupo de pessoas. Só que esse grupo de pessoas não eram só as pessoas católicas, as pessoas que a gente conhecia. De repente, eram pastores, pastoras. Era assim, de vários tipos, né? De religiões. E aquilo me fortalecia. E no final da tarde, eu só tinha notícia do Fábio no final da tarde. À noite, a gente estava naquela época da Covid, muito difícil, né? E aí, outra coisa que eu precisava. O Fábio ele comunga diariamente. Sim. Meu Deus, o Fábio não está comungando lá. Então, o que eu fazia? Eu fazia com que um ministro fosse até a minha casa, porque eu não queria sair na rua também. Não tinha condições, emocionalmente também. E eu pedia só que aí eu assistia a missa em casa, e o ministro chegava até a minha casa e falou, mas você vai trazer duas. Eu vou comungar para mim e para ele. Então, na minha cabeça, eu estava comungando para ele também. E muitas coisas diante da oração foi movimentando, inclusive dentro do hospital. Sim. Porque aí eu fiz contato também dentro do hospital com um irmão, né? Um irmão não de sangue, irmão religioso, que também fez contato com o Fábio lá dentro. Então, às vezes eu gravei um vídeo para que ele pudesse entregar para o Fábio. Sim. Só que o Fábio passou muitos processos, né, dentro da UTI, né, que ele ficou vários dias, né, 9 dias na UTI. Ele também tem um ponto que ele pode aí também passar aqui hoje, né, diante de toda essa oração, o que aconteceu com ele. Porque também, no final da tarde, eu recebi a notícia dele e teve uma noite que eu fiz febre. Mas eu medi a minha febre, eu não tinha febre, mas eu tremia. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa. No outro dia, eu fui saber que ele fez febre dentro da UTI. Tinha dia que eu estava muito agoniada. Aí o médico chegava e contava a história. Então, era algo assim sensacional de entender o que é ser uma só carne. É incrível mesmo. Então, essa percepção de que reze para o seu marido. Marido, reze pela sua esposa. Mãe, reze pelos seus filhos. Porque essas orações, elas alcançam. Porque a experiência que ele vai contar para vocês é o que eu vivi aqui fisicamente. Sim. E ele viveu espiritualmente. Ele viu em outro nível. E eu só tenho a dizer que é isso. Onde nós não podemos alcançar, é Deus que vai alcançar. Quando você se vê impotente, é Deus que vai alcançar. É a Virgem Maria que vai interceder. É o anjo da guarda que vai interceder.
era tanto santo, mas era tanto santo, que eu chegava uma hora que eu falava assim, todos os santos, interceda por mim, pelo Fábio. Então foi muito intenso, mas eu obtive a graça muito rápido, muito rápido. Hoje eu estou passando um outro processo. Não é tão doído assim, vamos dizer, do que a gente passou, porque ele estava no perigo de morte. Sim. É um processo que está sendo mais lento, que essa graça está demorando para chegar, mas ela está vindo assim, devagar, sutil, bem sutil. Mas a oração tem que ser diária. Sim. É isso que me sustenta. Então, diante disso que a gente passou, é que não dá para viver sem oração, que não dá para viver sem a intercessão da nossa Virgem Maria. Vou passar para o Fábio, para ele colocar agora a experiência no plano espiritual, né? O que ele passou, né, Sandra? Isso, Só isso. Ele pode contar o que ele realmente passou. E falando que outra coisa, quando deram a notícia que eu poderia voltar, eu poderia ir até o hospital para buscá-lo, buscá-lo não, né, para poder ficar, porque estava na época do Covid, então não podia ter companhia. Isso. Mas eu falei para um cunhado meu que é médico, que ele estava acompanhando todo o processo do Fábio, falava, Guilherme, eu tô guardadinha em casa, não tô com Covid. Por favor, o Fábio precisa de mim lá. Eu tenho certeza que ele precisa de mim lá. E o dia que eu fui, eu queria arrumar o cabelo, eu queria pintar a unha, porque eu achei que eu estava indo para um hotel 5 estrelas. Eu arrumei a minha mala como eu estivesse indo para o lugar mais maravilhoso. E chegando lá foi maravilhoso, porque eu tive a impressão que quando ele estava saindo da UTI ao meu encontro, a gente estava casando de novo. Eu recebi de novo o meu marido. Então, algo muito gratificante mesmo. Que bom. Fábio, agora é com você. A Sandra contou uma boa parte de tudo que aconteceu, e eu vou falar o que aconteceu comigo. No momento do acidente, o tempo todo eu sentia a presença da Sandra junto comigo, inclusive na ambulância, que foi me levar até o local onde o helicóptero me pegaria. É uma história bastante comprida, não dá pra gente conversar aqui em meia hora, Maria, mas assim, o que eu posso dizer é que foram sequências de milagres. Não aconteceu um milagre, aconteceram vários milagres ao longo de todo o meu processo de recuperação, vários milagres, tanto no momento do helicóptero conseguir me alcançar, eu chegar a tempo no hospital. Se eu tivesse demorado, segundo os médicos me disseram, se eu tivesse demorado mais meia hora para chegar no hospital, possivelmente eu não teria resistido. Então foram vários milagres que foram acontecendo e que culminaram na minha melhora, muito rápido, diga-se de passagem. O próprio médico depois, quando eu voltei, um mês depois que eu havia saído do hospital, eu voltei para fazer o retorno com o médico, ele tirou a radiografia, fez o teste no pulmão, falou, não dá para acreditar. Falou, não dá para acreditar. Falou assim, de fato, que eu posso falar para você que foi um acidente, mas você não tem sequela. Né? Claro, meus ossos estão todos eles colados, né? Ali, tá diferente, né? Não tá igualzinho quando eu nasci. Mas eu não tenho dor, não tenho nenhuma restrição de movimento, de respiração, de nada. E o processo foi assim, quando eu cheguei no hospital, eu não tinha noção da gravidade do que estava acontecendo. Né? E eu fui muito bem amparado pelo meu cunhado, que é médico, junto com um amigo dele que é torácico, né? E ele que acompanhou toda a parte da cirurgia, dos drenos e de toda a minha recuperação. E eu sei que eu passei 2 dias, no terceiro dia eu comecei a piorar o meu estado. Os drenos não estavam sendo suficientes, eu comecei a ter febre, que foi essa situação que a Sandra colocou. E eu recebi a unção dos enfermos, que o pessoal dizia como extrema unção. E também recebi, do segundo para o terceiro dia, a comunhão na UTI. Então, eu estava em paz. Eu estava muito tranquilo. E aí eu comecei a ter algumas experiências, sonhos ou visões, como queiram dizer, mas eram muito intensas e muito vivas. Eu bastava fechar os olhos que já eu começava a ver algumas coisas diferentes. Claro, também muitas coisas devem ter acontecido diante da quantidade de medicamentos que a gente toma e tudo mais. Mas um dia eu sonhei, eu dormi e de repente eu percebi que eu estava do lado de alguém e eu sabia que essa pessoa era Jesus Cristo. E ele me levou num lugar muito alto. E lá de cima
eu vi um quadradinho muito pequenininho embaixo. E aí ele foi me trazendo para baixo. Tudo muito branco, né? Tudo muito claro. E conforme foi chegando branco, aquele quadradinho foi aumentando, 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 aumentando. E eu vi que dentro daquele quadrado, que eu costumo dizer que parecia uma quadra de tênis, sim, porque era quadradinha. E só que as pessoas estavam sentadas dentro da quadra, né? Mas era uma quadra muito grande, eram milhares de pessoas que estavam lá. E quando eu fui chegando mais perto, que eu fui vendo aquela quantidade de gente. Aí eu perguntei, falou assim, o que é isso aí? Falei, isso daí são as pessoas que estão rezando por você. Falei, nossa, mas quantas pessoas? Eu falei, pois é. E aí eu olhei para aquelas pessoas e vi que haviam grupos, cada pedaço daquela quadra, por assim dizer, tinha pessoas que estavam com cores diferentes, como se fosse uma placa que elas carregassem com uma cor. E umas era amarela, outras era vermelho, outras azul. E aí eu perguntei para Jesus, por que as cores são diferentes? Ele falou assim, porque cada uma dessas cores são religiões diferentes. Falou assim, mas não importa, todas essas orações chegam para mim aqui. E acordei. Então, foi algo assim que foi uma confirmação de que tudo aquilo que a Sandra estava fazendo por mim em oração estava de fato chegando até Deus. E aquelas orações fizeram com que eu melhorasse, porque eu estava piorando. Estava tudo certo para eu ir embora. E, inclusive, essa situação que eu passei a viver a partir do segundo dia para o terceiro dia, que eu tive uma piora, como eu estava em paz, eu me desliguei de todas as coisas do mundo. Então eu não tinha meu pensamento mais nos meus afazeres, na minha esposa, nos meus filhos. Eu só pensava em Jesus. Aquela porta que eu vi, numa outra experiência que eu vi aquela porta, e que aquela porta me trazia muita paz. Eu estava tranquilo. Só que depois da minha segunda cirurgia, do segundo dreno que me colocaram, quando estava piorando, resolveram fazer isso, que eu tive uma outra experiência com Jesus, eu acordei e eu comecei a melhorar. E quando eu comecei a melhorar, a partir do quarto, do quinto dia, principalmente, do quinto dia em diante, começou a me dar uma angústia, uma ansiedade de sair dali logo, porque eu percebia que eu estava melhorando. Só que olha que interessante, Maria, eu não pensava em nada. Não pensava nos meus filhos, não pensava no meu trabalho, não pensava nos meus pais, em nenhum tipo de bem material. O meu pensamento, o único pensamento que eu tinha era a minha esposa. Eu queria minha esposa. Então meu cunhado chegou lá um dia, perguntando como é que estava, ele ia me visitar todos os dias. E aí ele falou, daí, você não está com saudade de casa? Falei, cara, eu vou te falar uma verdade. Eu não aguento de vontade de ver a minha esposa. Eu ficava contando as horas até o momento do dia em que, às vezes, ela ligava e tinha um médico lá que passava o telefone para mim, um negócio meio por baixo dos panos. E eu falava com ela. Então eu ficava contando o momento que o Guilherme vinha lá e ele gravava, ele fazia uma videochamada, eu via a Sandra, né? Ou então que o médico trazia o telefone para eu falar com a Sandra. Engraçado que eu fui sentir falta dos meus filhos, assim, aquele vazio de querer a presença deles, quando a Sandra chegou. Que aí nós fomos pro quarto, eu saí da UTI, aí eu senti a falta dos filhos. Sim. Mas até aquele momento eu só pensava e sentia ela. Falando, nossa, a Sandra deve estar muito angustiada. Parece que eu sentia a angústia dela, sabe? A insegurança que ela estava sentindo. Então, puxa, eu preciso sair daqui logo para me encontrar com ela, para ela saber que eu estou bem, que tudo vai dar certo. Mas é uma coisa muito interessante mesmo. Isso tudo que aconteceu em relação à forma como o casal, de fato, quando está vivendo uma só carne, sim, como é diferente isso? Muito diferente e muito forte, né, Fábio? Maria, muito forte. É uma coisa que, assim, foi uma experiência, claro que foi ruim. Né? Eu não gostaria de passar por isso de novo, não. Por esse ponto de vista do sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe uma consciência a respeito do amor de casal e também do amor de Deus para conosco, que foi algo que eu nunca imaginaria que
que essa realidade existe, né? E você sabe uma coisa que eu falo, né? Eu sempre já falei várias vezes na igreja, e eu brinco, a Sandra hoje não fica mais brava comigo, não. Mas o dia que eu falei para ela, ela ficou muito brava comigo. Sim. Porque eu falei, nossa, eu não pensava em voltar, eu pensava em ir. O dia que eles falaram para mim que eu ia voltar e que eles estavam indo embora, né, eu digo, eles era Jesus e uma pancada de gente que estava junto com ele lá. E aí eu falei, não, eu quero ficar, eu quero ir com vocês. Aí acordei, né? E aí eu falei isso para ela, falei, mas como? Você fala uma coisa dessa, a gente aqui angustiado rezando por você, e você querendo ir embora. É porque de fato é diferente. E essa realidade que eu vivi, eu trago e falo para as pessoas. Quando você está em paz com Deus, quando você está em intimidade com Deus, nossa, é bom demais. Aquilo, eu sei que vai chegar um dia em que eu vou viver aquilo novamente, de ir lá perto dele, de onde ele está. Tomara a Deus que eu esteja preparado em estado de espírito para que tudo aconteça, pelo menos do jeito como foi da outra vez. Porque é muito bom, Maria. Sabe, é muito bom. É uma coisa que é diferente de dizer, mas eu digo assim, como que eu vou falar isso? Mas é verdade. É muito bom morrer. Sabe, é muito bom estar próximo de Deus. Porque naquele momento, ele estava amparado. Eu não tinha medo de nada. Passou todo o medo, passou toda a angústia, toda a ansiedade. Eu só via uma coisa, ele. E outra coisa também que eu trouxe, né, que eu falo para todo mundo, falo para Sandra, é como que nós estamos nus. Eu digo assim, essa foi a palavra que Deus me deu para me mostrar aquela condição. Não tenho em quem me amparar naquele momento. É eu e Deus, é você e Deus. Ninguém é por você. Teu pai, tua mãe, teu marido, né, no caso a minha esposa, naquele momento era a minha vida que estava ali nua e crua diante do Senhor e eu não tinha como esconder nada. Estava tudo transparente. Era uma coisa como assim, sabe, assim, igual nós estamos levando um tempo para contar a história. É como se toda a história da minha vida estivesse assim, ó, contada numa fração de segundo, o tempo todo. Sabe, é como se tudo que eu vivi na minha vida até aquele momento estivesse assim, como um arquivo aberto, sabe? Em que Jesus estava olhando o tempo todo. E é assim que é a nossa vida. E é bom nós pensarmos nisso, Maria, falando inclusive para o nosso espectador, para o nosso o pessoal que está nos acompanhando pela internet, pela nossa Rádio Desterro, que é bom nós pensarmos no dia que nós vamos embora daqui, porque nós todos vamos embora. E como será que nós vamos estar? Isso é importante, meu irmão, minha irmã, porque como é que vai ser o teu momento de encontro com o Criador, com o nosso Senhor? Como vai ser esse momento? Porque você não vai ter como esconder. Lembra do Adão e da Eva no paraíso, que eles correram para se esconder porque perceberam que estavam nus? Essa foi a sensação que eu tive. E Deus quis fazer isso comigo de uma forma tão forte que você sabe que quando a gente está na UTI, você fica praticamente nu o tempo todo. Então, eu digo que eu fiquei literalmente nu diante de Deus. Tanto na UTI, fisicamente, como espiritualmente. Então, não temos o que esconder. É toda a nossa realidade. Está ali, escancarada. E aí, como é que nós vivemos? Como é que o Fábio viveu? Porque eu vi um monte de coisa errada que tinha feito. E, ao mesmo tempo, vi o tamanho da misericórdia que Deus tinha por mim. E vale a pena viver uma vida na presença de Deus. Vale a pena viver uma vida mais próximo de Deus. Naquele momento, naquele último momento, é que a gente vai ver o quanto foi importante você ter um pouco de intimidade. Sabe, Maria, eu conto isso de vez em quando eu falo com as pessoas. Sabe aquela passagem do Evangelho dos discípulos de Emaús? Que eles estavam voltando para Emaús, acabou tudo, Jesus morreu, e de repente Jesus acompanhou eles no caminho, e eles não reconheceram que era Jesus que estava do lado. Na hora de partir o pão, nossa, é o Senhor, e aí ele sumiu. Pois é, quando Jesus se aproximava de mim, ele não precisava falar que era ele, ele não precisava falar que era ele que estava ali, ou eu não precisava fazer força para reconhecê-lo, era algo direto. Eu sabia que era ele. O coração esquentava e eu sabia que era o meu Senhor que estava ali do lado. Então não tinha problema em relação a isso. Então eu digo, quanto
foi importante um pouquinho, porque olha, a minha vida de católico fervoroso, mais próximo de Deus, não é tão grande assim não. Uhum. Eu fui afastado da igreja e desligado da igreja durante um bom tempo da minha vida. Mas o pouquinho de tempo relativo da minha vida que eu vivi próximo a Deus me trouxe uma intimidade que valeu a pena naquele momento. Foi toda a diferença do mundo. Que bênção, Fábio. Que testemunho, gente do céu. Tô aqui me imaginando, Fábio, eu tô me imaginando na frente de Deus, tá? Tô aqui me imaginando. Pois é. E a gente tem que pensar nisso mesmo, realmente, né? A gente tem que se pensar na frente de Deus, realmente, ver o que a gente tá fazendo de errado na vida, né? Fábio, o nosso tempo já tá acabando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os casais que estão nos acompanhando neste momento. Olha, o que eu tenho para dizer para você que vive um relacionamento, tem uma companheira, um companheiro que está do lado, invista nesse relacionamento. Se você ama de fato a sua esposa, se você ama de fato o seu marido, invista nesse relacionamento. Invista espiritualmente. Reze pelo seu marido, ore pela sua esposa. Tenha uma vida o mais próximo de Deus possível, levando sempre o seu matrimônio, o seu relacionamento diante de Deus. Porque o sacramento do matrimônio, o sacramento do relacionamento do homem com a mulher é algo sagrado e santo e necessário. E Deus abençoa os casais. E através dos casais, da família, é que tudo ocorre nesse mundo. Eu gosto de dizer sempre que o começo da nossa igreja eram famílias. Você já percebeu na Bíblia que a proximidade que existia de relacionamento entre aqueles discípulos de Jesus? Um era primo do outro, o outro era irmão do outro, o outro era primo do outro. Outro dia a gente foi estudar a história de São Barnabé, descobrimos que ele era primo de São João Marcos, que é o Marcos Evangelista. Eram famílias que iniciaram a nossa igreja. E são famílias que levam ao pé da letra hoje a evangelização nesse mundo. Tudo começa na família, num relacionamento que tem o seu início entre marido e mulher. Percebeu o quanto é sagrado o seu relacionamento, o seu matrimônio? Então, invista nele, reze por ele, leve o seu marido diante do sacrário, leve a sua esposa diante do sacrário. Ele não quer ir, vá sozinho e leve ele em espírito. Deixa que Deus atue sobre a vida de vocês. Você vai ver a diferença. Você vai ver o que é de fato a ação de Deus amorosa na vida de uma pessoa, começando pelo casal e se espalhando por toda a sua família. Vale a pena. Invista espiritualmente no seu relacionamento. Sandra, Fábio, gostaria de agradecer por vocês terem participado aqui conosco do programa Maria em Minha Vida. Que Nossa Senhora cubra vocês com o manto sagrado. E você que está nos acompanhando neste momento, também tem um testemunho, gostaria de partilhar conosco? Então entre em contato conosco através dos telefones da família Desterro Vitoriosa, que é o 44, o 9, o 9808 1065, o 44 999 37 1065 e o 44